O senhor tem uma doença incurável. Não há nada mais que eu possa fazer para você e a medicina não tem nenhuma coisa mais para te oferecer. Essa é a frase que milhares de brasileiros escutam quando vão aos médicos com exames de doenças já avançadas. E a gente percebe que quando o médico fala essa frase para o paciente, ele acaba às vezes por matar o pouquinho da esperança que aquele paciente tinha e a vida que aquele sujeito carrega dentro de si. E a gente tem que entender que quando o médico fala isso para um paciente, ele não está oferecendo o que a medicina tem, mas ele está oferecendo sim suas limitações dentro do cuidado que ele pode dar. Porque realmente a medicina que se preocupa com a alma, com o ser humano e com aquele ser, ela nunca vai ter limites para oferecer de cuidados, e a cura da alma, ela nunca vai ter limites dentro de doenças que podem sim acabar com a vida do corpo, mas que não limitam assim os cuidados e a cura que a gente pode oferecer para os pacientes. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema. Falar um pouquinho de morte, mas principalmente falar da vida que a gente pode descobrir em momentos difíceis e na finalidade também dessa nossa existência aqui na Terra. Para isso, a gente está aqui com um grande convidado e amigo, o professor Alexandre Silva, que é o criador e coordenador da Favela Compassiva, que atua no Vidigal e na Rocinha. É um projeto que oferece cuidados paliativos para os pacientes com doenças avançadas, muitos deles com câncer ou outras doenças ameaçadoras de vida, para aqueles pacientes que não podem ter suporte por conta do pouco conhecimento e da pouca prática que a gente tem no nosso país ainda, infelizmente, dos cuidados paliativos, ou seja, a gente não tem esse acesso tão grande. E o projeto busca oferecer o acesso a esses cuidados essenciais para que a pessoa viva uma vida plena até o último minuto de sua vida, sendo feliz e curando a sua alma também. Alexandre, por favor. Muito obrigado, um convite maravilhoso, né? Só de ouvir essa introdução já fico muito feliz de saber o quanto que a gente já está divulgando, né, o que são os cuidados paliativos, né? E a Favela Compassiva, Rocinha e Vidigal, na verdade, vem com esse intuito mesmo, né? De trazer o cuidado paliativo para aquelas pessoas que muitas vezes foi tirado dela até o esperançar algo e dias melhores, né? Isso aí. Perfeito. Bom, Alexandre, eu quero te dizer já de antemão que você é famoso, já tinha comentado contigo. Quando eu vim aqui da faculdade, todo mundo já... Não, então, realmente... Falo muito, né? Não, você realmente traz uma expectativa muito positiva, não só no teu trabalho, no que você desempenha, mas também gera nas pessoas uma emoção que direciona exatamente a compaixão, essa atitude compassiva. Então, esse nome é muito forte, Favela Compassiva. O que te motivou a criar o projeto, salvo engano, foi em 2018, não é isso? Queria que você comentasse um pouquinho o que motivou você a criar o projeto e como foi o teu desafio inicial exatamente nessa fase de criação do projeto. Ou dos projetos, né? Porque eu sei que depois se desmembrou. Sim, eu sou enfermeiro, né? E, na verdade, eu estava na gestão hospitalar, fiquei 17 anos na gestão hospitalar e vim fazer um MBA no Rio de gestão pública em saúde, na FGV, e coincidiu na época, 2010, 2011, com a pacificação, com a política da pacificação das favelas, e um dos nossos trabalhos era fazer um diagnóstico de saúde de um território para depois trabalhar em cima daquele território. E eu fiquei eu e um grupo, ficamos com o Complexo do Alemão, e eu já tinha uma história com essa questão de doenças graves, ameaçadoras de vida. Eu perdi uma tia na minha adolescência que morava na roça, e eu lembro direitinho de alguém falar para ela que ela teve alta para morrer em casa, e quando ela veio de alta, ela falou assim: gente, eu tive alta para morrer em casa. E o olhar dela era um olhar de muita tristeza diante daquilo, né? Aquilo me incomodou muito. Fui cursar enfermagem, meu primeiro estágio foi uma senhora com o mesmo olhar de sofrimento da minha tia. O mesmo sofrimento de eu tô abandonado e morri viva, né? E eu ficava impressionado como que a gente mata a alma das pessoas, a alma de ânima, né? Como que eu mato o ânimo da pessoa ainda por viver. E fui para gestão, fiquei muito tempo na gestão, mas sempre incomodado com cuidado paliativo. Já tinha feito mestrado nessa área, para entender um pouco como que o técnico e o auxiliar de enfermagem, que é quem está muito próximo do sofrimento humano, vê isso nos hospitais. Mas quando chego nesse MBA, a primeira visita que eu fiz no Alemão foi de um senhor com câncer de fígado, igual minha tia, igual a minha mulher do primeiro estágio, e com o mesmo olhar. Eu falei, gente, mas isso é uma coisa mesmo, né? Nu, como se diz o mineiro. Eu falei, gente, tem uma coisa. E nesse dia nos chamaram para poder fazer uma visita na Casa Rosa, aqui na Lapa, e tinha uma mulher trans
profissional do sexo aqui na Lapa, muito famosa, a Luana Muniz, e ela assumia essa questão do cuidado das travestis quando estava em fim de vida, ela abrigava elas e cobrava um determinado valor dos outros que ficavam ali para justamente ajudar a manter elas e cuidar. Eu falava, gente, essa mulher faz cuidado paliativo para uma população que é invisibilizada, né? E ela fazia aquilo com muito rigor e com muito cuidado. Nesse dia que eu fui visitá-la, eu falei assim, gente, eu tinha vontade de fazer isso numa favela, onde o pessoal, às vezes, não tem esse acesso. Porque o pessoal fala que tem acesso, tem as clínicas da família. Tem, mas a atenção primária que está ali, eu tenho certeza que ela não dá conta da dimensão daquela população que está ali, com tanto rigor conforme deveria. É pouca perna para muita carência, para muita necessidade. O pessoal das clínicas trabalham muito para dar conta de tanta demanda. E aí, nesse dia, ainda não tinha um papel político e social tão grande a Marielle Franco, e ela estava nessa visita na Casa Rosa junto, porque tinha a Casa das Pretas, que era muito próximo. E aí, quando eu falei que tinha vontade de fazer algo em favela, ela falou assim, bora para Maré, vamos fazer alguma coisa lá. E aí, mas eu queria, na verdade, era pesquisar para fazer meu doutorado nisso. Não era para atuar só, que eu já queria ficar só na academia. Quando eu fui para Maré, que eu vi a necessidade, porque a gente que está fora, vamos falar assim, que está no asfalto, não tem noção de como vive uma comunidade. E o quanto é carente determinadas áreas dentro de determinadas comunidades. Quando a gente fala de algumas favelas da Zona Sul, nós estamos falando de luxo. Mas quando você pega a periferia da periferia e vai ver o que tem ali, é muito complicado, muita gente muito mal. Mas enfim, aí começou um determinado conflito na Maré, a Mari na época falou assim, Alexandre, ficar aqui vai ser muito difícil porque pode respingar. E aí ela me levou para conhecer o São João Evangelista na Praça Seca, que foi um presente grego. Eu brincava com ela, você me tirou de um lugar e pôs no outro muito pior, porque era Batomuxo do lado, e aí a Praça Seca virou uma guerra, e eu conheci um casal de treinadores de capoeira no Vidigal, falei, tchau para vocês, estou indo para a Zona Sul, vou para o Vidigal e vou pesquisar o que tem lá. E lá, quando eu comecei a fazer pesquisa, mesmo o Vidigal, que já era considerado uma favela gourmet, o pessoal brinca assim hoje, né? Tinha muito sofrimento humano e muita gente em condição de solidão. E isso foi o que me incomodou mais. Não é nem pobreza financeira, é pobreza de relações. Hoje a gente vive num mundo que não é tanta carência de material, mas é carência de relações. É uma proximidade muito grande do mundo tecnológico e uma ausência muito grande do mundo real. Do humano, né? Do humano, do toque, da escuta. O exemplo é que a gente tem um dos bairros com maior número de idosos no Brasil, é Copacabana, né? E é um dos bairros mais vulneráveis e vulnerados que tem ao abandono e à morte solitária. Portanto, que você passa... Dr. Alexandre Kalash traz isso com muita clareza, que a gente passa na porta dos prédios, você vê sempre com o porteiro tem 2 ou 3 idosos ali. 2 ou 3, 2 ou 3 pessoas idosas ali. A rede dele de contato é aquilo. E eu me incomodava com isso e falei, gente, é impressionante isso, quanto que tem gente sofrendo na favela, e não é nem por falta de benefício, de salário, mas é quem compra, quem faz a comida. E quando eu comecei a querer pesquisar, eu falei, não tem jeito de virar pesquisa, isso eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, porque o significado da palavra compaixão ela é muito pesada, ela não é contemplativa, ela é ação. De se envolver, né? E fazer o máximo que você puder pelo outro. Empatia, eu gosto muito dessa diferença, porque empatia, eu sinto muito mal em ver o sofrimento do outro. Compaixão é eu fazer algo pelo sofrimento do outro que me faz tirar o mal que eu estou sentindo. Então é fazer, não é um ato. Temos que ser compassivos, temos que ser compassivo, nós temos que fazer. Né? E aí foi quando eu comecei a ligar para a gente, falar, gente, me ajuda com fralda. Médico amigo, o primeiro que eu liguei foi o Felipe Guzman aqui do Rio, falei, Felipe, me ajuda. Você não pode atender online para mim? Não tinha essa modalidade, né? Felipe me ajudou, pediu um motoqueiro para buscar remédio de amostra grátis no consultório dele. E aí aquilo, enfim, quando isso foi desenvolvendo, quando eu vi, isso era 2011, 12, quando eu vi já era 2018,
teve um congresso carioca de cuidado paliativo, me chamaram para falar de cuidado paliativo em favela. Eu estava defendendo meu doutorado já, aí que eu me toquei. Gente, eu acabei a pós, continuei vindo para cá todo mês fazer essa rede de amizade, quando eu percebi que ele tinha virado um grupo de pessoas que já me ajudava com aquilo. E aí me falaram que isso chamava comunidade compassiva fora do Brasil. Aí eu fui ler alguma coisa sobre, gente, é mesmo. O Dr. Alan Kelleher desenvolveu isso na Austrália, ao mesmo tempo outro médico que foi o Suresh Kumar, na Índia, desenvolveu uma rede de vizinhos, e eu estava desenvolvendo uma rede de amigos que olhava para pessoas em condições ameaçadoras de vida e fazendo algo por eles. Aí que eu resolvi unir forças a outras pessoas, Maria Jefé e Eliana, que são professoras enfermeiras da UFRJ, a Lívia Coelho, que é médica do PAD aqui do Rio. Chamei elas, falei, me ajuda para a gente montar isso de forma estruturada. Foi quando nasce a primeira favela compassiva que a gente fala assim do Brasil, a favela compassiva Rocinha Vidigal, com esse intuito da gente ser uma rede de apoio para os moradores e ser uma rede de apoio para a atenção à saúde. Em momento nenhum ela tem o intuito de querer substituir a rede. A rede tem seu lugar, tem o seu papel. Mas nós precisamos entender que a responsabilidade pela nossa saúde não é só da rede de atenção à saúde pública, vamos falar assim, ou privada, é de cada um de nós. É muito fácil eu estar do meu sofá imaginando o quanto que o povo sofre e só falar que dó. Isso nem empatia é isso, é simpatia, vem antes, né? É só um ato de simpatia. E aí o projeto tomou esse pé, da gente olhar para pessoas com doenças ameaçadoras de vida, em fase mais próxima ao fim de vida, que necessitam de um cuidado paliativo mais especializado, e um grupo de pessoas que são paliativistas, a gente capacita a comunidade para a comunidade cuidar dela. Então a gente dá aula de coisa muito simples. Hoje está começando outro curso da Rocinha, por exemplo. A gente define o que é cuidado paliativo, como dar um banho de leito, como tirar a pessoa da cama e pôr na cadeira, como cortar a unha, como dar dieta, como dar comida na boca sem a pessoa engasgar. É coisa que as pessoas hospitalizam por não saber cuidar do humano básico. Isso não tem que ser privativo de uma categoria profissional. Né? A gente vem de comunidades rurais antigas, e até hoje, eu sou mineiro, venho da roça, né? E quando acontecia alguma coisa na zona rural, que alguém tem alguma coisa, até hoje, um vizinho ajuda o outro. Um cuida das crianças, o outro faz o almoço, o outro dá o banho. Até a questão da preparação para o óbito, eles fazem escala. Por que a gente não pode fazer isso? Né? Então, é um ato que nos motiva, especialmente na Rocinha Vidigal. Posso contar uma coisa que é extremamente motivadora, que é a maioria das nossas voluntárias são mulheres com mais de 50 anos, que relatam para a gente que reencontraram sentido na vida depois do voluntariado, depois de poder cuidar dos seus vizinhos. A gente depara com muita gente que fala que a vida perdeu o sentido. E eu não estou falando de depressão, doença instalada, que tem toda a sua complexidade, mas eu estou falando de tristeza e de falta de sentido de vida. E eu convivo com mulheres que retomaram o sentido de vida por isso, né? A maioria dos profissionais que atendem lá com a gente são profissionais que trabalham como a gente a semana inteira e vai no sábado uma vez por mês para dar suporte a esses moradores que são voluntários e cuidam dos vizinhos. Se pudesse, é 2, 3 vezes, né? Aí um dia eu perguntei, por que vocês estão aqui no sábado? Vocês já fazem isso na atenção domiciliar, lá no hospital, lá no... Alexandre, porque, primeiro, não tem hierarquia, não tem burocratização, e o indicador é a felicidade no ato que eu estou fazendo cuidado. E eu também acredito que o voluntariado ele tem esse potencial de, no compromisso, fazer a gente voltar no primeiro amor de quando a gente escolhe estudar, que é simplesmente quando você pergunta um menino de primeiro período, de enfermagem, medicina, físio, odonto, a gente pergunta, por que você está aqui? Ele fala assim, que eu quero cuidar de gente. E às vezes durante os cursos a gente vai se perdendo naquilo também. E o voluntariado nos dá essa possibilidade de voltar àquele primeiro amor sem burocracia, sem muito pop, e a gente poder simplesmente acolher o outro. E não há nada de procedimento de alta complexidade, é estar, ouvir e não deixar que a alma dele morra antes que o corpo dele morra, né? E é muito interessante essa ideia da gente entender que as comunidades, no contexto de comunidade global, realmente, né? Ela só muda quando a gente se compromete, quando a gente tem esse compromisso, não dá pra gente esperar que, não, então vamos
quando isso acontecer, eu entro nessa onda, eu pego o meu caminho, você tem que começar agora, porque depende um do outro, né? As instituições, elas não são vivas, elas são... A gente faz parte delas, a gente cria, né? E essa rede é muito bonita e realmente tem esse impacto muito positivo na vida das pessoas, desenvolvendo dignidade, transformando histórias, transformando legados e memórias em coisas bonitas mesmo dentro da morte, que nunca ninguém disse que tinha que ser feia. É verdade, né? é verdade. Então, os cuidados paliativos, eles proporcionam essa beleza no ato de morrer, que é a coisa mais importante depois que a gente nasce. E aí a gente consegue entender um pouquinho do porquê é tão importante esse projeto, e a gente quer entender, então, algumas histórias agora, acho, né? Sobre pessoas reais, porque aqui a gente quer sempre trazer para o cotidiano transformações reais para pessoas que vivem a vida e querem recobrar ou então manter esse brilho de viver. Não, Edson, então o convite é exatamente esse, porque é muito interessante que vocês conseguem transformar uma comunidade gerando proatividade, né, para ela, pertencimento, né, que é muito interessante, essa coisa do pertencimento, e isso é benéfico porque os atos compassivos, tem vários estudos mostrando em neurociência, enfim, que faz um benefício não só para o outro, mas para quem está praticando, então, não só gerar sentido, mas tem efeito químico, cerebral mesmo, de bem-estar, de lidar melhor com situações estressoras, que é um meio com muito, né, com muito estresse, ansiedade e sintomas até de depressão. Então ele é um promotor da saúde física e mental daquelas pessoas. Então, o que você poderia compartilhar com a gente do que você tem vivenciado, histórias que te marcaram, não só que envolva essa população que está atuando, como os beneficiados por essa população? Maravilha. Sem ser combinado, a hora que você foi falando, eu fui tomando parte de uma história. No Vidigal, a gente teve um dos primeiros pacientes nossos, o senhor Orlando, um paciente que foi assim assustador a forma que a gente achou ele, que ele morava num cômodo que era meio teto só, era meia laje só, era uma cama, um pequeno banheiro, e ele foi chaveiro no Vidigal por muito tempo. Então a casa dele era uma cama de casal, um buraco que dava para uma vala, aqui um cômodo, uma cômoda com um aparelhinho de fazer chave e um banheiro só. E nos apresentaram esse paciente como uma pessoa em fim de vida, quase processo ativo de morte, com um câncer de próstata metastático e sem família. E aí fomos lá conhecer o caso. A casa realmente parecia uma caverna, muito mofo, muito sofrimento, né? O cheiro da vala ficava todo dentro do quarto dele. Então o pessoal fala assim, mas o projeto ele fica assistencialista. Não, às vezes ele é. Para quem não sabe, tem gente que falta comida mesmo. Ah, não, mas não é. Tem gente que falta a cama de dormir. Então, antes tem que ser necessidade humana básica. Então, peraí. Antes de falar de conforto, de bem-estar... Não, nós temos que arrumar o básico que ele possa sentir. Então, a gente precisou arrumar a casa dele mesmo. Cama, pintura, tirar o mofo. E esse senhor era um senhor, você palpava ele, você sentia tumores na estrutura óssea dele, na questão da crista ilíaca, tudo. Você sentia muito tumor ali. E a gente realmente começou a atender ele e entrou em contato com a clínica da família para trabalhar a questão de medicamentos junto, mas não tinha esses medicamentos que precisava para poder confortá-lo. E aí a gente fez um mutirão, e uma voluntária local, que é moradora, sempre é isso. A estrutura o morador cuida dele e a gente dá o suporte a ela, né? A Valéria assume ele. E a Valéria estava vindo de um contexto muito difícil, de uma filha doente, um marido doente, ela saindo de uma depressão. Ela falou, eu quero assumir ele. E a Valéria assume o caso. E uma escala que a gente aplica para ver prognóstico, foi aplicada uma escala nele, e foi muito interessante, que deu menos de 6 semanas de vida na possibilidade. E por incrível que pareça, a Valéria fazendo o cuidado diário, visitando ele, levando comida, ajudando a arrumar a casa, contando história, podendo ouvir, arrumando um celular para ele poder comunicar com a Valéria. Aquilo tudo passou 6 semanas. Passou 6 dias, passou 6 semanas, e o senhor Orlando nós falamos, vamos ter que marcar no Hospital do Câncer para ele voltar de novo, onde ele faz tratamento, para ver, reativar a químio. Começaram a imunoterapia nele. Enfim, no meio dessa história toda, descobrimos que o senhor Orlando tinha 2 filhas, tentamos aproximar, mas não foi possível, porque tinha uma história atrás de morro tem morro. Continuamos nós mesmo, uma vizinha que morava em frente, e a Valéria como cuidadora principal dele. Nesse trajeto,
O marido da Valéria faleceu, a filha da Valéria faleceu, e sobrou Valéria e seu Orlando. Enfim, o seu Orlando teve 3 anos e 7 meses de vida, em que a Valéria pôde ressignificar, inclusive, a vida dela por meio do luto de tudo isso com o seu Orlando, e refez a história dela e refez a história dele. Então, para mim, essa é uma história que marca muito dos dois, porque era uma cumplicidade que não era consanguínea, era uma cumplicidade de alma com sede de alma. 2 desanimados que encontraram ânima, alma e continuaram a vida. Né? São coisas que parecem tão pequenas, mas que são tão grandes diante disso tudo. Nós estamos com outro caso desse agora no Vidigal, um senhor totalmente abandonado, 14 lesões, amanhã nós vamos ver ele. E que a gente chegou em processo ativo, nós já estamos discutindo institucionalização, que o senhor melhorou. O cuidado paliativo é da vida, ao invés dele ser para fim de vida e para morte, muito pelo contrário. A expectativa de vida da pessoa aumenta com aquilo. Nas comunidades, nas favelas, a gente vê coisa muito pesada, né? Nós encontramos já uma cena que mais marcou na vida foi um senhor comido por ratos. Eu acho que o Vitor já viu essa história, eu até mostro uma imagem dele. É um senhor que estava fazendo tratamento de câncer, isso é muito comum, ele é da Paraíba, mudou para o Rio para trabalhar, não constituiu uma rede social, uma rede de apoio, teve um câncer hepático, nesse câncer hepático eles terminaram um tratamento curativo e permaneceram no ambulatório com ele com cuidado paliativo, ele não deu conta de retornar ao ambulatório do hospital que ele cuidava, volta para casa com encaminhamento, era uma área que o agente comunitário não encontrou, e o pessoal do movimento na comunidade que nos apontou que tinha uma casa com um senhor que tinha câncer, que estava com mau cheiro. Quando a gente abre a porta, tinha mais de 5 ratos comendo esse senhor vivo, né, a menos de 5 quilômetros do Leblon, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Está do nosso lado, o sofrimento está do nosso lado, né? E quando a gente chega e olha aquilo, ele estava mesmo em processo ativo de morte, a gente precisou dar um banho, necessidade humana básica, dar um banho, tirar ele dali. Levamos para a UPA, ele teve analgesia, ele foi limpo, ele durou 2 dias e as pessoas falam, nossa, mas vocês chegaram, tinha só mais 2 dias de vida, né? Mas eu quero colocar que o quanto é gratificante se eu chego do lado de uma pessoa e ela tem 2 minutos de vida, precisa ser 2 dias, e a minha presença foi compassiva para ela se sentir pertencida e cuidada, valeu a pena o meu nascimento. Eu sempre lembro disso, valeu a pena ter nascido. Não é o grande procedimento, a presença às vezes basta, né? E esse paciente morreu dignamente, pode falar que morreu dignamente. E quem sou eu para depositar isso só sobre o poder público? É muito difícil a gente pensar que é só o poder público, é obrigação, mas é minha também, eu como cidadão, e isso dá sentido à minha vida. O pessoal pergunta, gente, mas você sai de Minas e vem até hoje, né? Vai aí para muitos anos. Gente, é o que dá, não canso, é o que dá sentido à minha vida, é um cansaço que dormindo recupera. Exatamente. E Cicely Saunders dizia, né, que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, se existe esse cuidado compassivo, como se fala, a pessoa encontra conforto, encontra paz, mesmo que no sofrimento, mesmo que na dor, e principalmente na morte, é aquele momento que pode ser sublime, que deve ser, e a gente busca sempre isso. E perceber essa distância, esse abismo que existe entre lugares onde, teoricamente, você não enxerga esse sofrimento, mas que pode existir solidão e vários outros contextos complexos, mas também a miséria que traz essa falta de dignidade, né? Estando a 6 quilômetros, às vezes a uma parede de distância, isso reforça um pouco esse compromisso com a vida humana que a gente tem que ter, e humana que fala sobre todos os outros reinos também, né? Mas a gente aqui está falando desse cuidado com outras pessoas, e trazer essas histórias mostra pra gente a potência que a gente tem em se movimentar, em sair de Minas e vir pra cá, em virar um carioca. Nem que seja de coração, né? Portelense de raiz. E aproveitando, assim, dentro, falando dessa seleção, do contexto, né, todo esse conceito, inclusive, que envolve a dor total, você falou bastante da física, social, emocional, e o que você poderia lembrar do que você vivenciou da atuação dentro da dimensão espiritual, tá? Que eu acho que é fundamental, até porque quando se controla essas outras dimensões,
emerge toda essa questão espiritual, que todo mundo sabe, a gente já repete várias vezes aqui, que não é exatamente religiosidade, é espiritualidade, sentido, propósito, transcendência, conexão. O que você consegue perceber no teu dia a dia da importância dessa dimensão? E se puder contar uma história, vai facilitar para todos nós. Toda vez que fala de espiritualidade, eu sempre lembro daquela relação comigo mesmo, relação com o outro e relação com outras coisas, né? A relação comigo mesmo, eu potencializo ela com autoconhecimento, com o outro nas relações, e com algo que transcende, muitas vezes vem as religiões, os hábitos, os ritos, né? E tem uma história que mexe muito comigo também, que é um rapaz com esclerose lateral amiotrófica, já estava perdendo todo a questão motora, e tem um acrônimo que a gente utiliza para poder entender um pouco o que move a pessoa, que é o FICA, né? Qual que é a sua fé, qual a importância disso na sua vida, né? Isso tem uma comunidade, e qual a importância, o que eu posso mudar na sua atuação diária. Então, isso se for com uma pessoa que utiliza da religião é fácil. Com uma senhora, por exemplo, qual a sua crença, o que te move? Ela fala, Igreja Católica. Qual a importância disso? Se eu não comungar todo domingo, a minha vida perde o sentido. Né? Qual a sua comunidade? Igreja Nossa Senhora da Paz. E o que é que eu posso te fazer para traga comunhão para mim que eu não estou conseguindo andar? É mais fácil. Mas quando eu perguntei a esse paciente, eu falei com ele assim, o que te move, né? O que te faz transcender? Né? Falei com palavras mais simples. E ele falou comigo, pedalar. É o pedal. Eu falei, meu Deus. Qual que é a importância disso na sua vida? Ele falou, é tudo. Tudo que me consome, eu pedalo há 20 e tantos anos, e um grupo de pessoas que pedala junto comigo, quando eu chego no topo de um morro, que a gente sempre faz esse trajeto, que eu paro lá e respiro, todo sábado a gente sai 5 horas da manhã, eu rebobino para começar a vida de novo. E na hora eu já entendi, ele tá ali sem andar, sem pedalar, ou seja, a vida não rebobinou, a vida não... Ele parou, né? Tem alguma comunidade? Ele falou, tem 25 pessoas que caminham, que pedalam comigo. E o que a gente pode fazer? E ele falou, me ajuda a pedalar. E tem coisa que nem toda dignidade humana a gente consegue devolver. Para ele, dignidade humana era pedalar. E aí a gente ficou maluco, né, de pensar o que fazer. E aí uma técnica de enfermagem falou do filho dela que tinha um óculos de multidimensional, tem um nome específico. Realidade virtual. Que a gente podia pensar em alguma coisa. E essa turma dele do pedal gravou mais de 5 circuitos diferentes, com chuva, com muito sol de manhã, e o exercício para ele nos sábados era colocar o óculos para ele ter dimensões diferentes disso. E era tão interessante que a hora que a gente tirava o óculos, assim, 1 hora de pedal, eles gravavam tudo, ele fazia assim, hoje foi pesado. Às vezes até sem falar, né? Então, a gente tentar também descobrir aquilo que não está na literatura é muito importante quando a gente conecta com o sentido de vida. Eu falo que nas nossas anamneses de profissional de saúde, a gente obrigatoriamente tinha que colocar uma pergunta que é o que mais dá sentido à sua vida? O que é que te move? Porque a gente monta um plano terapêutico em cima daquilo, fica muito mais fácil. A gente fica querendo falar, não fuma, não bebe, não sei o quê. Se aquilo for o que move ele, como que eu vou trabalhar isso tão assim? Né? Então, eu acredito que a dimensão espiritual, na verdade, ela é o alicerce para qualquer outra dimensão, que é da existência, que é do sentido de vida, que é o de se mover, por que levantar. Infelizmente, a gente depara com muita gente morto biologicamente muito vivo. E muita gente muito vivo, biologicamente muito mal, né? Muito mal de saúde física. Então, uma outra história rapidinho, uma senhora, não esqueço, uma cor de pele negra maravilhosa, assim, muito retinta mesmo, e com um dente muito branco, então aquilo era um contraste muito bonito, e ela estava carequinha por tratamento oncológico, e quando eu perguntei ela sobre como que está hoje, né, visitando ela no dia a dia, ela falou comigo assim, com aquele sorriso lindo no contraste do branco e o negro, ela falou assim, eu tô maravilhosa. Eu falei, meu Deus, não tem condição. Ela está em processo ativo. Eu falei, me conta, por quê? Ela falou, você acredita que eu tomei água sozinho? Eu consegui molhar um pão no café?
eu estou muito bem, eu estou muito feliz, apesar do meu corpo não querer me acompanhar. Eu acho que isso é sentido de vida que a gente promove para as pessoas. A gente tem que ter muito, muito olho de alma para enxergar essa alma do outro. Porque se a gente for só protocolar, fica muito sensacional, difícil. sensacional. E quando a gente consegue embasar o tratamento, o cuidado do outro, no que é mais importante para ele, ou seja, na espiritualidade, no que dá sentido para a vida dele, ele percebe que esses cuidados são importantes para ele poder vivenciar isso. Exatamente. Então, se ela não entende, por exemplo, que ela se cuidando, ela vai poder tomar água e o café sozinha, que naquele momento estava sendo a importância, para que ela vai tomar remédio? Para que ela vai querer ir no médico? Aquilo é a ponte para levar ela ao bem-estar espiritual. Exatamente. E ela entende que você não está cuidando da doença, até porque se a doença for incurável, é como se você desistisse dela. Você cuida da pessoa. E ela é muito mais do que qualquer doença. Ou seja, a doença jamais pode representar o que ela é, a identidade dela verdadeira, né? Não é uma rotulação de uma doença. Ou seja, é uma pessoa que vai ser cuidada e que tem a doença, que pode ser incurável, inclusive, né? Eu acho interessante que isso casa com o que o Vitor começou falando, que era quantas vezes a gente tem coragem de repetir não tem nada mais para fazer por você, oh meu Deus, né? Exatamente. É vergonhoso para cada um de nós ainda ter que ouvir isso, mas eu acredito que a gente está evoluindo. Bom, Alexandre, eu sei que é o teu horário, eu sei que você é uma pessoa extremamente, você nos pontuou ali, a gente está tentando cumprir a hora contigo. Queria que, antes de você, queria que você pudesse, se você pudesse representar numa frase ou numa palavra, o projeto que você fundou e que você está muito atuante, é coordenador, como você representaria? Ou uma frase ou uma palavra? Esperança mesmo. Eu acho que é a palavra que mais me motiva. Hoje eu estou tendo a possibilidade de estar como consultor técnico no Ministério da Saúde, na Política Nacional de Cuidado Paliativo, e eu vejo assim, o que mais tem explodido até agora são comunidades compassivas. Nós fizemos agora uma primeira reunião de todas as comunidades junto, tinha 18 territórios de todas as 5 regiões do Brasil representadas. Isso me emociona muito, e o que move tudo isso é a palavra esperança mesmo, né? Esperança, assim, que por mais que a gente fale, não vai dar certo, isso aqui não tem... A própria micropolítica está se movendo para que aquilo aconteça, né? O próprio desenvolvimento comunitário, porque tudo para mim vem da base comunitária. Se aquilo não parte dali, eu posso impor o que eu quiser sobre as pessoas. E o pessoal entendeu, inclusive, que a comunidade compassiva não é só em favela, ela pode ser num condomínio fechado, pode ser num prédio de luxo. O contexto é que parta da comunidade o ato de um poder ter atenção, cuidar do outro, e cuidar na essência da palavra, para mim, é muito importante, que Heidegger fala que cuidar é ocupar-se do bem-estar do outro. Qualquer um de nós podemos cuidar do bem-estar do outro, ocupar do bem-estar do outro, né? Então acho que é por aí. Sensacional. Como é que a gente faz, então, se você puder falar um pouquinho mais só, sobre esse verbo esperançar, né? Como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem já começar a praticar essa esperança, praticar esse cuidado? O que você tem de deixar para a mensagem aí? Eu acho que quem quiser olhar um modelo de comunidade compassiva que não tem um selo de qualidade, não é isso. Cada um desenvolve de uma forma. No nosso site, favelacompassiva.com, tem lá artigos, tem lá mídia, que fala um pouquinho como que a gente estrutura, mas isso é um modelo. Eu acho que a gente pode começar do mínimo. Se eu moro numa vila, se eu moro num prédio, que eu sei que tem pessoas que moram sozinhas, que tem uma fragilidade, essa pessoa colocou o lixo para fora. Hoje ele abriu a janela da casa dele. Eu posso tocar lá, porque o número de pessoas encontradas mortas em decomposição tem só aumentado mais e mais. A Europa já vive isso há muito tempo, uma questão sanitária. Será que nós precisamos deixar isso acontecer? O meu vizinho não abriu a janela. Só de não esperar o elevador descer para não precisar conversar com o outro, isso já é um problema grande. Eu quero descer com o meu vizinho. Bom dia, tudo bom? Pelo menos ele vê que eu estou ali. Se um dia eu não tiver, vai falar, não desceu hoje, o que está acontecendo? Então, eu acredito que é com atitude muito pequena de tentar desenvolver em meio comunitário, no lugar que a pessoa vive, uma rede de amizade para que um possa cuidar dos outros. Tem um pessoal que nos assistiu em outro episódio de outro podcast e falou que teve a ideia de
no grupo dele de universidade, e eles fazerem um grupo de universidade compassiva de todos os professores daquela universidade juntas, porque todos eram de fora do Rio e moram aqui para trabalhar. Então, quando era para beber uma cerveja, estava todo mundo pronto. Mas quando alguém internava, não tinha acompanhante. Isso estava virando um problemão. Agora eles têm esse grupo. A partir do momento que alguém precisa de acompanhamento para ir no pronto atendimento, eles disparam automaticamente a escala de amigos que fazem o rodízio para ficar. Isso é uma comunidade compassiva. Então, acho que é a gente partir de coisa muito pequena e poder voltar de um lugar desse e falar assim, gente, hoje eu pude ficar de acompanhante com um amigo meu. Dispara neurotransmissores de muita felicidade para nossa vida. Maravilha. Bom, então a gente realmente... Alexandre, eu queria te parabenizar pelo trabalho, por você ser uma pessoa inspiradora, não só do teu trabalho, pelo que você faz, mas uma inspiração de ser humano para todos nós. Eu estou aqui, assim, maravilhado, estou realmente extasiado com a beleza de tudo que você falou, com o direcionamento de compaixão, de cuidado com o outro, do que cada um de nós pode fazer de uma forma relativamente simples, mas que faz uma diferença enorme na vida de outras pessoas. Então, queria te parabenizar e dizer que eu admiro profundamente o teu trabalho, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço você, Alexandre, ao Júlio novamente, e a você que está escutando a gente. Sigam o Favela Compassiva, Prof. Alex Silva no Instagram, acompanhem o trabalho deles, divulguem nosso podcast também para mais pessoas conhecerem essas histórias inspiradoras e esperançarem por aí, né, com esse cuidado. E a gente espera vocês numa próxima temporada, nos próximos capítulos. Esse episódio é um pouquinho mais curto, né, porque a vida urge por cuidados. Temos outras coisas também que precisam ser cuidadas para resolverem, para essas micropolíticas se tornarem instituições e a gente conseguir realmente florificar esse nosso dia a dia. E, mais uma vez, gratidão imensa aqui por esse momento. Obrigado. E a você pela escuta de sempre.